Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história grega. No último vídeo a gente fez uma introdução bem rápida e mal feita aos cultos de mistério, né? As religiões de mistério, uma possível relação delas com a filosofia pré-socrática, né? E hoje então a gente vai abordar um pouquinho mais uma primeira religião de mistérios que são os cultos eleusinos. Eles eram cultos realizados na região ali de Eleusis, que é bem próximo a Atenas, na Ática, né? A gente vai ver que eles têm uma procissão que eles vão de Atenas até Eleusis numa noite, né? Saem tipo meio de tarde, voltam, chegam de noite em Eleusis, né? Então é bem perto ali de Atenas, até Platão parece que participou desses mistérios, né? Então ele até sabia algumas coisas, ele é uma das nossas fontes a esse respeito, né? E ele era ligado ao culto de duas deusas, que são Deméter e a filha dele Perséfone. Então, na verdade, ele não entra muito na história, mas tem a história do rapto de Perséfone, né? Hades, que é o deus do submundo, captura ela, né? Leva ela como refém. Tudo bem que ela é meio que a sobrinha dele, eu acho, né? Mas pra ela ser esposa dele, ela não quer tal, ele não força ela, mas ele oferece comida pra ela, né? Então, aí Deméter, que é a mãe dela, sai procurando ela, tal. E enquanto ela tá perdida, né, a filha tá perdida, ela jejua e, ah, os começam as estações, né, porque a tristeza dela que vai gerando o inverno, né. Então eles conseguem, tipo, resgatar a Perséfone, assim, mas ela comeu a comida que Hades ofereceu para ela, e tem meio que essa regra que se você come a comida que é oferecida do submundo, você tem que voltar para o submundo, né, então Perséfone fica 6 meses no submundo, 6 meses de volta com a mãe, né, então por isso que tem as estações, né, quando ela vai para o submundo, quando tá chegando o tempo dela voltar, passar os 6 meses no submundo, começa então o outono e a tristeza de Deméter, né, que culmina no inverno, e conforme ela volta para a mãe para passar os 6 meses no Olimpo, né, então volta a primavera e o verão. Então tem essa história meio que de você ir para o submundo e voltar e estar ligado a esse ciclo de estações, né. Então havia 2 momentos, né, que seriam os pequenos mistérios, que são mais mistérios ligados à colheita, que eram celebrados na primavera, e os grandes mistérios, que eram os mais importantes, como o próprio nome diz, que eram no outono, ligados à semeadura. Então os grandes mistérios são mais importantes, mas faz primeiro ele chama de miste, né, os iniciados, assim, as pessoas que participam, né, dos mistérios. Eles faziam uma purificação durante os pequenos mistérios no Ilissos, que eu não lembro se era um rio ou um mar que tem ali, né, que seria um banho que você toma nesse mar, faz uma purificação, e depois você podia voltar para os grandes mistérios, e aí você podia participar deles, né. Mas dos grandes mistérios, né, tem uma primeira parte que era celebrada em Agra, na saída de Atenas. Então eles tinham um uma igreja, né, uma capela em Eleusis e um outro santuário, essa era a palavra que eu queria, em em Atenas, na cidade mesmo. Então eles começavam no dia 13 do mês de Boedromion, porque o autor fala que era nesse mês e que eram mistérios ligados ao outono, mas pelo que eu li na internet parece que esse mês de Boedromion era do verão, então eu acho que pode ter ocorrido algum erro aqui, tá. Mas era no dia 13 desse determinado mês, eles pegavam os objetos sagrados que estavam em Eleusis e levavam escondido para Atenas, até o templo do Eleusinion, que é esse outro templo que fica ali em Atenas. Aí no dia seguinte, no dia 14, os que já tinham se purificado anteriormente no Ilissos, lá nos pequenos mistérios, na primavera, eles se reuniam na coluna pintada, eu acho que eu não lembro se é pórtico pintado ou coluna pintada, que é a Stoa Poikile, né, então, que depois é onde se foram se reunir os discípulos de Zenão, que se tornaram os estoicos, né, não Zenão, acho que Zenão de Eleia, mas Zenão fenício, né, que como eles se reuniam nessa coluna, porque o Zenão não podia ter ele era estrangeiro, não podia ter um lugar para ele ensinar, e acho que ninguém deu um lugar para ele ensinar, porque Aristóteles também era estrangeiro e conseguiu
dar aula no liceu, né, fundou o liceu, então acho que também ninguém quis dar um lugar para o Zenão dar aula, e ele é que se reuniam então nessa coluna pintada, nessa Stoa Poikile, que depois originou o estoicismo, né. Mas então nesse portão ali, nessa coluna, eles faziam, o autor fala, uma declaração para afastar aqueles que não podiam assistir aos mistérios religiosos. Então quer dizer, tipo, uma coisa assim, não sei, olha, não é para você participar, algum tipo de declaração para as pessoas não se aproximarem, alguma coisa assim, né. Aí no dia 16, será que eu pulei alguma coisa? Mas eles purificavam a si mesmos e aos porcos que eles iam sacrificar no mar em Falero, que é ali perto em Atenas também, e provavelmente à tarde eles faziam o sacrifício. Eu acho que tinha uma outra parte que eu pulei. Ah, essa aqui. No dia 17 e 18 ocorria a Epidáurea, que provavelmente não era uma parte dos mistérios, mas era uma celebração ao culto de Asclépio, que dava a oportunidade de realizar sacrifícios aos que tinham se atrasado. Então, parece que tinha um tempinho ali para. O autor acha que isso foi alguma coisa que foi inserida depois ou algo assim. Aí depois, no dia 19, tinha uma procissão, que eles iam escoltando esses objetos sagrados de volta pro Eleusis, né? E era liderado por uma imagem de Iaco, que era um deus ali lá deus menor ali da mitologia grega, né. Eles chegavam então de noite, né, porque é ali do lado, mas não é tão perto assim aparentemente, né, mas e aí eles colocavam as coisas de volta na capela, tal, faziam a recepção da estátua de Iaco, né, e aí tinha danças, hinos no posto de Calícoro e provavelmente aí, não sei se vou chegar a falar, mas tinha uma bebida que era fermentada, talvez ela desse certos transes, né, porque tinha um elemento, que seria orgiástico, por assim dizer, né. Então, tinha um certo transe, um negócio meio místico, assim, né. Aí, o autor coloca isso que a gente acabou de dizer como uma primeira parte. Aí teria uma segunda parte mais importante, que eram os mistérios propriamente ditos, que justamente por eles serem mistérios e mais importantes, a gente não conhece tanto, mas a gente sabia que, assim, todos os iniciados obtinham um favor dos deuses do submundo e tinham um melhor fim após a morte, mas as cerimônias que eles tinham que assistir para participar, para ter esse benefício, eram guardadas em segredo. Aí, a princípio tem 3 coisas que a gente sabe, que eram as coisas encenadas, teriam dramas litúrgicos, né, as coisas mostradas, que ele coloca esses nomes, né, Dromena, Deicnumena, as coisas mostradas eram os objetos que você olha, mostravam para você, né, que seriam, estátuas misteriosas das divindades, e as coisas ditas que se pelo hierofante, que era tipo o chefe, né. Acho que esse hiero tem a mesma coisa de hierarquia, hierofante, mas era o chefe do culto, né. Se eu entendi, esse drômena seria também de que nem drama, né, então por isso que é algo que é performado, né, um teatro, não no sentido de algo que é falso, né, mas aí o deicnúmena não sei, mas legômena talvez de como em logos, né, então algo que é dito, né. Mas tinha essas 3 coisas, tinham certas encenações, mostrava-se ali as imagens sagradas, né, e se diziam certas palavras, né, pelo hierofante, pelo e pelas pessoas importantes ali, né, do culto. Que tinha muito uma coisa de você assistir os mistérios, né, lembra que a gente falou? Acho que tá no outro vídeo, né, felizes aqueles que viram essas coisas, né. Então é mais de você ver o que está sendo feito, por isso que se separava as pessoas que não podiam participar, porque basicamente se você vê, você já está participando, né. Então, pelo que a gente sabe, os participantes, que como eu disse ele chama de miste, eles eram submetidos a um jejum que assimilava eles ao sofrimento de Deméter, que jejuou enquanto buscava Perséfone. Eles comiam apenas após o anoitecer, bebendo a ciceona, que era um tipo de bebida feita de cevada, água e outros, ingredientes e uma comida sagrada, né. Então não se sabe se a comida tinha algum valor sacramental, né, que nem a gente tem na cristianismo a eucaristia, né, não sabe se tinha algum valor sagrado nesses alimentos, porque também os rituais muitas vezes têm ali o alimento sagrado, né. Tem até os cristãos falavam assim, não nos primeiros cristãos falavam: "Não comam carne dos sacrifícios que os pagãos fazem", né, porque às vezes parte do ritual é você comer uma parte da comida que está sendo oferecida, né. Até essa origem também da eucaristia, né, porque você oferecia o cordeiro no templo, né, e o sacerdote tinha direito a comer uma pata, né, a pata ali traseira, tals, porque eles não trabalhavam, né, e isso é uma prefiguração,
posso estar enganado, né, mas a princípio isso é uma prefiguração da Eucaristia, porque você também na missa você oferece o Jesus sacramentado como sacrifício, né, e você come ele também, né. Então, depois os participantes eram admitidos às revelações no hall da iniciação. Imagina-se, seguindo Plutarco e Platão, que os terrores do submundo eram representados a uma luz fraca, né, com algum arranjo cênico no andar inferior, né. Platão fala isso, que nos mistérios eleusinos você teria uma certa encenação de coisas do submundo, né, porque lembra, tá ligado com Perséfone, que tinha que ir para o submundo e depois voltava para o submundo e tinha as estações, né. Então depois eles eram levados para o andar superior, que seria a morada dos abençoados, e para o santuário contendo as coisas sagradas, que provavelmente eram estátuas de deuses e outras divindades, né. Então ele fala assim, o autor: "Temos a afirmação explícita do bispo Hipólito de Roma, que o grande, maravilhoso e mais perfeito mistério revelado na segunda parte da iniciação, que é chamado de epopteia, né, era um talo de cereal, né, na verdade isso, é um talo. Ele está sendo irônico, né. Provavelmente o, bispo Hipólito, eu não sei se ele é santo, deve ser Santo Hipólito de Roma, né, mas, ele estava sendo irônico, né, quer dizer: "Olha, a grande coisa que esses cultos te oferecem é um talo de cereal, mas é impossível duvidar que esse símbolo com os quais os mistérios devem ter sido familiarizados". Que ele já estava falando de outra coisa, desculpa, mas seria então esse talo, porque o cereal ele morre, né, e depois renasce como um como a nova planta, né, até Jesus fala isso, né, se a semente não morre, ela não cresce, né, e não gera frutos, né. Então, também tinha esse simbolismo do cereal como parte desse culto a Deméter e a Perséfone. Então ele diz assim: "É impossível duvidar que esse símbolo do cereal, com os quais os mistérios devem ter familiarizados muitos coríntios dirigidos por Paulo em seu famoso capítulo, trazia a promessa de vida após a morte. O talo de cereal provavelmente representava um deus ou uma deusa reerguido, talvez Perséfone. Então ele está falando que, na verdade, provavelmente Paulo teria usado essa linguagem ou não. Eu deveria ter pesquisado qual capítulo que é, mas não sei se é da tribulação, né, porque tribular era justamente algo que se fazia com o o cereal, né, então ele está dizendo que esse simbolismo já teria sido preparado antes e Paulo só usou ele, né. E eles usavam sim muitas coisas, ou quando eles viam que tinha alguma coisa boa, eles usavam, né, os os primeiros cristãos, né. Então, o objetivo dos ritos agrícolas é garantir a preservação e renovação da vida. Há um paralelo entre a possibilidade de a vida da semente se perder, da alma humana sobreviver após a morte, né. Então, assim como a semente pode se perder, a alma humana também pode, ir para um lugar ruim após a morte, né. A imortalidade está ligada à ideia de contínuos renascimentos e não a um escape da roda do devir para uma eternidade sem morte. Esse renascimento é chamado de palingênesis. Porém, a palavra reencarnação não é usada. Aí o autor coloca, né, o Cornford. Portanto, uma abertura é deixada, amplo bastante para admitir as maiores aspirações que a natureza humana já teve de participar na felicidade divina. Acho que faltou humana aqui, né? Então, essa liberdade de interpretação, então, é um negócio de você renascer, mas você não obtém uma vida eterna, mas também eles não falam em reencarnação, né? Então, como ele disse, fica uma abertura, né, amplo bastante para admitir as maiores inspirações que a natureza humana já teve de participar na felicidade divina. Essa liberdade de interpretação irrestrita explica a popularidade infalível dos mistérios. Então, ao iniciado, era oferecido um rascunho em branco do futuro desconhecido, que ele podia completar em termos de qualquer crença que quisesse, e com a certeza de que seria atendido. Então, quer dizer, ficava assim: olha, vai ser alguma coisa ali na vida depois, mas o que que é, né? Então, e o cara achava o que ele queria achar e seguia por causa disso, né? Então você vê que não tem uma doutrina, né? Uma verdade ali que é revelada, né? Não sei, assim, por assim dizer, né? É meio que cada um enxerga ali o que quer, né? A gente falou um pouco disso no vídeo passado também, né? Mas com relação ao rito, né? Com o significado do rito, né? Então nada mais era esperado dele, além de se submeter às purificações e testemunhar os rituais. Até onde sabemos, nunca foi adicionado que ele deveria, de agora em diante, moralmente falando, viver uma nova vida, né, que nem no cristianismo também.
Essa ausência de doutrina positiva representando a felicidade futura, como dependente da conduta moral, pode ser vista como um defeito, mas isso pode ter operado como uma atração e ajudado a perpetuar o culto. Tinha ao menos a vantagem de não restringir a religião a algum código moral que representasse os ideais de uma época e que falhasse em satisfazer a seguinte. Então é um negócio bem estranho assim, né, tem uns negócios que o cara fala, tem uns rituais, mas também você não precisa fazer virar uma pessoa melhor depois. E assim, o que que você ganha com isso? Cada um acha que é uma coisa, né, não tem uma doutrina e então, tipo, o negócio vai continuando, porque cada um vê o que quer, né, então é um negócio bem estranho assim, né, então, estranho ne nesse sentido, né, de não ter uma: "Ó, é assim, vai ser desse jeito, porque tal coisa significa tal coisa, você tem que acreditar nisso", né, então, eh, seria isso galera, espero que tenham gostado, pode curtir, comentar, compartilhar, fica à vontade, e até a próxima que a gente vai falar dos cultos órficos, beleza? Até mais, muito obrigado.